E daí, pessoal, assim, vou apresentar para vocês a Adriana Maria Arioli. Ela trabalha no projeto Incluir e eu vou já passar a palavra para ela, né, para ela iniciar a apresentação. Assim, os que tiverem algum problema de horário fica mais facilitado e a gente grava e compartilha com os colegas depois. Obrigada, Adriana. Nada, imagina, Eloá. Bom, como a Eloá falou, sou Adriana. Né? Na universidade, o meu cargo é de tradutora e intérprete de Libras, mas eu estou na coordenação do Incluir já há algum tempo. Né? Então, o Incluir é um núcleo de inclusão e acessibilidade. Né? Vocês tiveram, então, a aproximação com o núcleo via Votan, né, que falou da importância para ele, enfim, de existir o núcleo, né, ele ter se acolhido pelo núcleo. Mas o núcleo ele faz, então, o atendimento às pessoas com deficiência da universidade, não só alunos, mas também aos servidores, ou alguém externo que esteja vinculado a alguma ação da instituição, a gente também faz o atendimento. Nós temos os serviços de acessibilidade, né, porque esses serviços, eles precisam existir em função da igualdade de condições. Né? Então, uma pessoa que faz o seu vestibular, né, faz o seu processo seletivo, ingressa na universidade, ela fez o papel dela, né, enquanto cidadão, cidadã, né, cumpriu com a sua responsabilidade e ingressou na universidade. A partir disso, nós compartilhamos uma responsabilidade. Ela, enquanto discente ou enquanto servidor, né, de cumprir com o que ela tem de responsabilidade, de estudar, enfim, de buscar o conhecimento, de fazer as suas atividades laborais. Entretanto, nós, universidade, temos a responsabilidade de prover a igualdade de condições com os demais. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa cadeirante que ingressa na universidade, ela tem que ter acesso a todos os prédios da universidade. Né? Então, isso não é ela que tem que fazer, não é a família dela que tem que carregar ela escada acima. É a universidade que tem que buscar acessibilidade arquitetônica para essa pessoa, para que ela esteja em igualdade de condições com as demais. As outras pessoas ingressam no prédio caminhando com as suas pernas, a pessoa cadeirante tem que ingressar no prédio usando a cadeira de rodas, essa tecnologia assistiva, né, da cadeira de rodas, e, portanto, com acessibilidade. As duas ingressam no prédio. Então, essa é a igualdade de condições que a gente busca no Incluir, através dos nossos serviços, mas também através da assessoria e da articulação com todos os órgãos e setores da universidade, porque a acessibilidade é uma coisa absolutamente transversal. Ela está em todas as esferas, dimensões, né, enfim, do nosso fazer aqui dentro do ambiente acadêmico. Né? E não só em relação ao ensino, como eu falei, mas em relação à pesquisa, em relação à extensão e à gestão. Né? Os servidores com deficiência têm os mesmos direitos. Tá? Então, esse é o nosso logo. Esse logo, para quem é da área da matemática, é o A invertido, né? Ele significa para todos, ele é um distribuidor, assim, né? Simbolicamente é para todos. Eu vou começar falando aqui da questão conceitual de pessoa com deficiência. Eu vou falar pouco, tá, pessoal? Depois eu deixo em aberto para vocês, né? Mas eu preciso falar, preciso definir o lugar, de qual lugar que nós estamos falando, né, em relação à pessoa com deficiência. Então, eu trago aqui um conceito que está lá no decreto federal, o 3298, ele regulamenta esse decreto, uma legislação lá de 89, né, que foi uma regulação mais robusta em relação ao atendimento às pessoas com deficiência, né? Então, esse decreto regulamenta e ele traz um conceito de deficiência. Tá? Então, vocês percebem que tem grifadas ali algumas palavras, que é de propósito mesmo para nós observarmos qual é o discurso, né? Então, o que seria deficiência? Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Tá? Então, anormalidade, incapacidade fora do padrão. Tá? Então, esses termos ou esse conceito, ele define a deficiência naquilo que a pessoa não tem ou que lhe falta no corpo.
né? Aquilo que ela não consegue fazer, que ela é incapaz de fazer, que ela é anormal, né? Ela tem uma anormalidade em alguma estrutura, ela é fora do padrão. Então, esse conceito está todo centrado na questão da pessoa, né? É dela que emana esse conceito. Esse é um conceito que a gente chama de modelo clínico da deficiência. Né? Para vocês que são da área da saúde, esse seria o CID da pessoa, né? Qual é a patologia que ela tem, o que ela não consegue fazer, né? Então, esse é o modelo clínico da deficiência. Com o passar do tempo, os conceitos mudam, a ciência, né, produz conhecimento, enfim, os movimentos sociais se articulam, as pessoas discutem, né, todo esse movimento orgânico da sociedade e que gera um deslocamento de conceito, por vezes, né? Alguns não, alguns são centenários, né? Como a física, por exemplo, né? Que tem conceitos que até hoje eles utilizam, mas quando se trata de ciências humanas, as questões são um pouco mais orgânicas, né? Então, a gente tem esses deslocamentos dos conceitos, né? Então, num tempo considerável, né, se desloca um conceito já a partir de 2006, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que já traz um outro conceito de deficiência. Tá? Só que isso começa lá na década de 60, com sociólogos da área da sociologia, ingleses com deficiência, né, fazendo toda uma reflexão, e chegamos nesse conceito. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela é resultado, praticamente, da Convenção Internacional. Acho que é importante destacar que a Convenção Internacional, no Brasil, o Brasil é signatário, e ela foi aprovada por unanimidade nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, quando ela é aprovada dessa forma, por unanimidade, ela, através de um decreto legislativo, ela vira uma emenda à Constituição. Então, a Convenção Internacional ela é uma emenda à Constituição brasileira, ou seja, são direitos fundamentais. Né? Então, não tem, eu já vou adiantando, né, uma fala, mas não tem aquela de, eu não vou fazer. Não, nós temos que fazer. Né? Como a gente às vezes escuta na universidade, eu não vou fazer essa adaptação, porque não vou fazer diferente para um. Não, nós temos que fazer diferente para um. Porque ele está em desigualdade, ele precisa ter os mesmos direitos que as outras pessoas que estão na universidade. Mas, enfim, vamos ao conceito aqui para a gente não se estender muito. Tá? Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento. Tá? Então, já não é mais incapacidade, ela tem um impedimento. E tem mesmo, né, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Né, e aqueles ainda diferem a intelectual da mental, porque a intelectual seria aquela deficiência mais ligada às questões cognitivas, né, o que antigamente a gente chamava de mental, hoje em dia a gente chama de intelectual. E a mental, ela é para aquelas questões de saúde mental mesmo, mas que tem agravantes, que tem sequelas. Né? Por exemplo, uma esquizofrenia que tem uma sequela cognitiva. Né? Então, isso é uma deficiência psicossocial. Tá? Mas não é uma depressão, isso não caracteriza uma deficiência, tá? Não é um quadro depressivo, é uma depressão recorrente que causa sequelas, né? Aí sim pode ser considerado, né? Isso tem que ser muito bem avaliado. Né? O caso mais evidente assim, é a questão da esquizofrenia mesmo, né? Que muitas vezes, até pela própria medicação, tem sequelas cognitivas. Né? Mas, enfim, também contempla essa condição. Mas, enfim, esse impedimento em interação, né, com uma ou mais barreiras, então a gente está falando da barreira. A barreira não está na pessoa, a barreira está fora da pessoa. Né? A barreira está na sociedade. Tá? Então, é aquilo que eu falei da universidade. Né? Se a pessoa ingressou na universidade, que fez o seu papel, cumpriu com a sua responsabilidade cidadã, a universidade não pode oferecer barreiras para essa pessoa poder estudar. E ela tem que dar conta de eliminar essas barreiras. Então, isso é responsabilidade da universidade, né? Porque a barreira está na sociedade. Tá? Então,
esta interação com a barreira, ela não pode deixar essa pessoa em prejuízo. Se essa interação ela pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais barreiras. É por isso que nós temos que eliminar. Porque se a interação dela for ruim, ela não vai estar em igualdade de condições com as demais pessoas. Ela vai chegar aqui, a família vai ter que carregá-la escada acima, isso não pode acontecer. Tá? Então, compartilhamos essa responsabilidade. Sujeito com seus impedimentos, né? Não é a universidade que vai comprar a cadeira de rodas para ele. É ele que tem que dar conta de comprar a sua tecnologia lá para poder se locomover até a universidade. Chegou, claro, né? Não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem as responsabilidades sociais, né? Um cadeirante, usuário do transporte público, por exemplo, é óbvio que ele vai estar em prejuízo, porque não tem ônibus adaptado, né? Porque os ônibus adaptados que tem, os horários são muito poucos, ou o ônibus adaptado que passa que tem a plataforma está estragada, né? Então tem uma série de questões que a gente também tem que considerar, né? Fatores sociais que influenciam nesse acesso. Mas, enfim, entendam que é uma responsabilidade compartilhada entre o sujeito com seu impedimento e a sociedade que tem que eliminar barreiras. Caso contrário, ela está obstruindo a participação dessa pessoa plena e efetivamente na sociedade, em igualdade de condições. Então, este modelo aqui a gente chama de modelo social da deficiência. Tá? E a partir desse modelo é a perspectiva que nós trabalhamos enquanto núcleo e que a sociedade, enfim, passa a entender as questões da deficiência. Deixa eu ver o que o Gabriel escreveu aqui. Sistemas para a internet, para falar para adolescente, exatamente. Exatamente. Entre tantas asneiras, ela nem vai conseguir terminar o curso. É exatamente isso, Gabriel. A pessoa, por que ela não escolheu um curso mais fácil? Porque esse, enfim, é complexo, né? Como se nós tivéssemos o direito, né, de definir quais os rumos da vida daquela pessoa. O que nós temos que fazer é dar conta de eliminar barreiras para que ela possa cursar, ter o seu percurso acadêmico, né, com tranquilidade e concluir os seus estudos. A gente não tem nada que ficar dizendo o que ela tem que fazer ou não. É um absurdo. Né? Mas Elaine tem, sim. Gabriel sabe que tem muitos colegas com essa mentalidade. No PAP se escuta muita bobagem mesmo. Por aí afora também, nós aqui do núcleo. Tá? Então, não somos nós que dizemos. Nós, enquanto sociedade, temos que tratar de eliminar essas barreiras. Tá? E a pessoa que vai fazer o que ela tem que fazer, né? Ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer todas as atividades, ela vai ter que ter participação, enfim, né? Tudo que um discente ou que um trabalhador tem que cumprir enquanto as suas atividades. Tá? Só vou seguir adiante um pouquinho. Talvez vocês conheçam essa figura aqui, ela já é meio conhecidinha, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Acho que não tem ninguém com deficiência visual, então eu não vou ler a descrição da imagem, mas a ideia é essa, né? Porque tem gente que pensa, né, que não pode fazer diferente para uma pessoa. Acontece que essa uma pessoa ela tem uma outra condição, então ela tem que fazer diferente para ela, sim. Né? Então, para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela área. Então, imagina o peixinho ali dentro do aquário, né? Que condições ele vai ter que... né, eu acho que tinha que colocar uns obstáculos aquáticos para ele pular, alguma coisa do gênero, aí ele iria conseguir. Né? Deixa eu ver o que o Gabriel está dizendo aqui. Teve um docente ingressante numa roda de conversa no curso do PAP, disse que ele queria ter os melhores alunos, que não queria ter que puxar ninguém. Acho que ele não entendeu nada. Eu acho que ele não entendeu nada como docente, né, Gabriel? Porque eu gosto sempre de fazer essa provocação, né? Exatamente, eu gosto de fazer essa provocação, às vezes as pessoas ficam bravas comigo, mas eu faço.
né, que quando a gente faz um concurso ou assina um contrato, enfim, para ser professor, e eu já fui professora há anos da minha vida, né, muitos anos da minha vida, não está escrito lá para quem a gente vai dar aula. Né? Não diz lá, não, vai ser só para os melhores alunos, vai ser só para os alunos sem deficiência. A gente é contratado, né, como docente. E depende do nosso público de discentes. A gente vai dar aula para todo mundo que quiser estudar. Essa é a grande verdade. Então, não sabe qual é o seu papel mesmo, né, Eloá? Então, mas, enfim, temos que acreditar que, ou imaginar, né, que as pessoas mudam de opinião, ou mudam, né, de entendimento, melhor ainda. Bom, essa figurinha também já é super conhecida, mas é exatamente isso que nós estamos falando, aquele conceito de igualdade de antes, né, onde tem que ser igual para todo mundo, e o de equidade, que aí sim são adaptações feitas, né, a gente adapta para que a regra seja mais justa. O critério da equidade é a justiça. E quando a gente fala de pessoas com deficiência na universidade, a gente também está falando de justiça. Né, do reconhecimento dessa diferença, né, da importância de que esse público também esteja na universidade, tenha acesso ao nível superior, até por uma questão de reparação, né, que são as ações afirmativas, haja vista que essas pessoas, ou esse público, né, as pessoas com deficiência, durante muito tempo não tiveram acesso, né, à educação, ainda não tem, de alguma forma, mas, enfim, estamos muito melhor do que estávamos há anos atrás, né? Então, até por esse reconhecimento, tanto que pessoas com deficiência foram incluídas, né, nas políticas de ações afirmativas e ingressam na universidade com vaga reservada. Então, essa é uma política reparatória, né, pelos anos de exclusão, enfim. Então, em relação à igualdade e equidade, é igualdade com equidade, na verdade, né? É uma junção das duas. Aqui eu não vou me estender muito, porque fala sobre ações afirmativas, não é o caso, né? Aqui, já antes do incluir, né, houve já um histórico, né, de outras ações, mas aqui, em 2005, quando se lança o programa Incluir, e aí que vocês percebam que é toda uma década aí, né, né, do final dos anos 90 e todos os anos 2000, de muitas políticas em relação à inclusão. Eu digo final dos anos 90 porque já na LDB de 96 foi incluído um capítulo sobre a educação especial. Né? E, de novo, né, isso vem acompanhando os movimentos mundiais, né, de diversas declarações conjuntas dos países, a declaração de Salamanca, a declaração, agora nem me lembro mais o nome, mas, enfim, né, que vão recomendar que a educação é uma educação para todos, blá, 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 por aí vai, né? E o Brasil segue enfim, nesse movimento, né? E em 2005, então, cria o programa Incluir, que é específico para o ensino superior, né? A educação básica, ela já tem um histórico grande, né, em relação à acessibilidade e inclusão. Eu fui professora há muitos anos, mais de 20 anos na educação básica, e a gente realmente há muito tempo, né, já tem esses embates, enfim, recebemos essa provocação, né, porque a educação básica, enfim, de implementar, né, processos inclusivos e tal. Então, eu costumo dizer que, por enquanto, a escola ainda está dando banho no ensino superior. Né? Mas, enfim, a partir de 2005, cria-se o programa Incluir especificamente para o ensino superior. Inicialmente eram editais, como vocês podem ver aqui, né? As universidades concorriam a esses editais, recebiam o fomento do MEC e implementavam ações variadas, né? A partir de 2011, esse aporte do programa Incluir ele passou a ser fixo para as universidades, não eram mais editais, né? Ele era fixo, já reconhecendo, né, que isso, os ingressos estavam aumentando, e
já no documento orientador do Programa Incluir havia a indicação da criação dos núcleos, tá? E também, em 2011, uma outra legislação que fala do atendimento educacional especializado para a educação básica, fala nos núcleos de acessibilidade para o ensino superior, né? Então, contemplando todos os níveis e modalidades da educação. E em 2014, então, finalmente, na URGS foi criado o setor Incluir. Então, nós somos um setor da universidade. As gurias estão minhas colegas saindo aqui dizendo tchau. Então, criado esse setor da universidade, que é, então, o núcleo de inclusão e acessibilidade Incluir da URGS. E aqui nós, então, temos, né, as nossas, enfim, o que nós temos enquanto responsabilidade, né? Aqui a gente fala em desenvolver estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência das pessoas com deficiência, compartilhando essa responsabilidade com todas as unidades de ensino e com todos os setores da universidade. Por que a gente diz isso? Porque durante muito tempo a gente escutava, mas isso é com Incluir. A gente tinha alguns fluxos de trabalho que se havia um processo e se encaminhava para as unidades e tal, e aí tudo vinha para o Incluir. Então, por exemplo, se o aluno precisasse de uma rampa, o prédio, né, precisasse de uma rampa para o aluno cadeirante, em vez da unidade de ensino fazer essa solicitação para a SUINFRA ou para a prefeitura, né, para a SUINFRA, eles faziam para o Incluir. Então, nós é que fazíamos a solicitação para a SUINFRA, o que é um absurdo, né? É um absurdo. A unidade de ensino pode diretamente solicitar, fazer a solicitação para a SUINFRA, né, alegando, enfim, que tem um aluno cadeirante e que precisa de acessibilidade arquitetônica. Então, nós temos, né, um formulário de serviços e recursos de acessibilidade. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui são os nossos eixos de atuação, não vou Isso, aqui tem o fluxo de trabalho, que é o formulário de solicitação de serviços e recursos de acessibilidade. Esse formulário está lá na nossa página do Incluir, tá? Então, nesse formulário, deixa eu ver se tem alguma, se eu botei alguma, não. Neste formulário, ele é por condição de deficiência, então tem um formulário para as pessoas com deficiência visual, tem um formulário para as pessoas com deficiência física, cada condição tem um formulário, o aluno preenche campos, né, alguns aspectos de adaptações pedagógicas, de adaptação de materiais, de acompanhamento em sala de aula, né? Então, aí as unidades fazem essa prospecção com o aluno a partir do formulário e encaminham para os setores responsáveis por fazer essas adaptações. Por exemplo, se é um candidato, se é um aluno cego que precisa de material em braille, esse material é solicitado para o Incluir, tá? Porque é aqui que nós temos as impressoras braille, enfim, temos os bolsistas envolvidos, temos a revisora braille. Então, tem uma série de serviços, como eu falei, que são prestados pelo Incluir, né? Não é outro lugar que faz. Quando eu falo em acompanhamento em sala de aula, é porque, às vezes, o aluno tem uma dificuldade de escrita, um impedimento de escrita, né? Então, ele precisa que um bolsista acompanhe para fazer anotações, né? Então, o Incluir tem o seu grupo de bolsistas de acessibilidade que faz esse acompanhamento, né? Ou se é um aluno com baixa visão que precisa de um texto, o professor disponibilizou um texto escaneado, e esse texto não é acessível aos ledores de tela, né, para quem usa ledor de tela, porque quando tu escaneia um texto, ele gera um arquivo que é uma imagem, né? Então, essa imagem os ledores de tela não leem, né? Então, o professor envia para Incluir esse material e o Incluir adapta para um arquivo de texto para que o ledor de tela fique acessível, né? E nós temos vários pedidos, né? Os professores já mandam todo o material para a gente para fazer as adaptações. Tá? Então, nós temos todo um trabalho de articulação, né, de assessoria às unidades de ensino, de formação,
né? Nós temos, vou até dar dica para vocês, a gente tem um canal no YouTube com muito material de formações que já foram feitas, né? Como vocês viram aqui, é um dos nossos eixos, a formação. Tá? Então, nós temos muita formação, muito material de formação que está ali no nosso canal do YouTube, que são as nossas capacitações que a gente grava. A gente teve uma recentemente sobre outra, né, que nós já tínhamos feito, fizemos outra sobre o transtorno do espectro autista, que tem muito autista entrando na universidade. Então, os professores, né, é óbvio, nós não tivemos todas as formações, né, necessárias para poder ser um docente, mas a gente estuda, a gente vai atrás, a gente busca, né? Qualquer professor tem que fazer isso. Então, nós também pensamos dessa forma e, por isso, uma das nossas linhas, dos nossos eixos de atuação é promover formação, né? Justamente por achar que, né, por entender que com a informação, com o conhecimento, as pessoas vão deixar de ter tanta fantasia, né, sobre o que é ser um professor que tenha um aluno com deficiência. Às vezes, o que incomoda bastante é a zona de conforto, né? Ter que sair da zona de conforto e pensar numa outra questão metodológica, né? Uma outra forma de dar aula, fazer alguma adaptação naquele material, ou mesmo na metodologia, né, de sala de aula, como é que eu estou, enfim, exercendo o meu papel ali como docente, né? Talvez eu tenha que fazer de uma outra forma, e isso por vezes incomoda, né? Tem gente que está, não é o teu caso, né, Eloy, que está há 40 anos, mas tem gente que não quer fazer diferente, né? E não é só não querer, né? Porque eu acho que isso tem a ver com uma questão de disponibilidade, que entender o seu papel, né, Eloy? Entender que é um professor e que tem sim que atender a todos, né? E que as aprendizagens também não acontecem de uma forma única e linear, não são só os melhores alunos, são todos os alunos, né? Os melhores alunos, entre aspas, né? Porque os melhores alunos que respondem bem a né, uma determinada metodologia. Outros podem não responder a essa, mas responder a outra, né? Tudo depende, não é assim. Então... E isso é muito importante, né? Porque daqui a pouco, assim, o modo como o professor se relaciona com esses estudantes pode até desmotivá-los a prosseguir, sim, né? Sim, pode. Então, pode. Acho que a gente tinha uma coordenadora de curso uns anos atrás, não sei se tu conheceste a professora Carmen, mas ela tinha uma sensibilidade incrível para perceber quais os estudantes que precisavam ter um professor mais próximo para poder superar algumas dificuldades e seguir adiante, né? Então, de vez em quando, ela me procurava e dizia assim, eu tenho um aluno para ti. O que ela queria dizer com isto? Eu, como coordenadora de curso, não dou conta de cuidar de todos, mas eu preciso que outros professores entendam que estes alunos têm uma demanda diferente. Sim. E que eles precisam de um professor que seja parceiro deles, né? Uhum. E aí, assim, eram coisas muito interessantes, sabe? Assim, de o aluno já tá tão, assim, desiludido, que ele já estava não acreditando mais nele, né? E daí, quando ele ouve alguém dizendo assim, vai, estuda que vai dar certo, acredita em ti. Bah, isso tem um diferencial para o aluno que... Nossa, total, só né? quem vive isso sabe? E ela tinha essa sensibilidade. Às vezes eu nem conhecia o aluno, ela dizia assim, tu tem bolsa de não sei o quê, eu tenho um aluno para ti. Quando ela dizia eu tenho um aluno para ti, eu sabia que eu tinha que ter um cuidado especial com aquele aluno, sabe? E o legal, assim, é ver que todos estão formados atualmente, né? Isso mas é isso, e não ser carrasco, né? Fazer com que a pessoa desista. O que a gente tem? A gente não está cumprindo o papel de professor fazendo isso. Nosso papel de professor é que as pessoas avancem, né? E vão adiante. Mas tem que ter qualidade. Sim, com qualidade. Sim, ninguém vai passar ninguém porque é bonzinho. Não, tem uma preocupação com a qualidade, sim. As pessoas vão ter que corresponder, né, ao que se considera, enfim, como um padrão para poder avançar nos estudos, né?
Mas não precisa ser, eu gosto de dizer, não precisa, eu gosto de dizer assim, as pessoas poderiam ter uma permanência feliz na universidade, não precisava ser tão, já é difícil, né, tu sair do ensino médio, entrar numa academia, né, já tem ritos diferentes, processos diferentes, tem que estudar muito, tem que se dedicar mesmo, então para que ainda dificultar com essas questões, né, de, é que só os melhores é que ficam, sei lá, essa coisa muito meritocrática, né, e que só traz sofrimento. Haja visto as questões de saúde mental que estão aparecendo, né? Enfim, acho que sempre existiram, só que agora a gente está tendo um outro olhar sobre elas, né? Enfim, a universidade é um moedor de pessoas, é verdade. E conforme os marcadores sociais moem mais, passa 2 vezes na máquina, né, Gabriel? Passa 2 vezes na máquina de moer. Mas, enfim, então, um pouco, é isso incluir, eu só queria deixar aqui a questão guia, né, que é para nós, mas é também para os professores, para quem for fazer o atendimento das pessoas com deficiência, que é esse acolhimento. O que você precisa para realizar suas atividades de estudo ou de trabalho? E perguntar isso para a pessoa, não faz mal nenhum. Às vezes as pessoas dizem, mas eu posso perguntar? Pode, deve. Né? Fazer essa aproximação com o aluno com deficiência também. O que fica melhor para ti? Né? Tu prefere sentar mais na frente? Né? Normalmente vem lá no formulário dele, né? O que ele quer. E isso é interessante porque algumas congrades, elas já estabeleceram um fluxo interno que já avisam os professores, né? O que vem de solicitação no formulário. Né? Então, elas já mandam um e-mail para os professores daquele semestre, dizendo, olha, o aluno tal vai precisar disso. Né? São as adaptações que ele solicitou. Não são todas as congrades, mas isso é uma coisa legal de estimular para que façam, né? E se apropriem desse formulário, que ele existe o formulário de solicitação, porque às vezes é o aluno que vem aqui e pede, né, adaptações, mas nem todos vêm, né? Nem todos, e vocês ali no curso, né, que sabem da existência deles, estimulem para que procurem incluir e que preencham o formulário, né? E criar esse fluxo interno, né, de avisar os professores que todo semestre, aquele aluno, nesse semestre ele tem tais disciplinas, aqueles professores avisados, que isso também é uma forma de acolhimento. Né? Tem congrades que nos chamam, segunda-feira que vem, agora a gente vai, uma congrade, vai ter uma plenária dos professores lá da História, e nos chamaram para participar, para poder falar sobre as questões dos estudantes com deficiência. Tem o curso de Ciência da Computação, que todo semestre nos chama, né, para falar sobre questões de inclusão com os professores daquele semestre, que vão ter alunos com deficiência. Então, isso vai se construindo uma cultura interna no curso também, né, de fazer esse acolhimento. Né, e quebrar essa barreira, que são barreiras atitudinais, né, Eloá, Gabriel, o pessoal que está aí, são barreiras atitudinais, é uma questão pessoal, assim, a pessoa não está disponível, né? Então, não, eu não vou fazer. E eu não vou nem contar quantas histórias já aconteceram, né, conosco aqui, enquanto, né, núcleo, de dizerem que não vou fazer. Até acidente já aconteceu com uma pessoa cadeirante, porque o professor não quis trocar uma sala do 2º andar para o térreo. Ele não quis, eu não vou. E naquela linha de pensamento de eu não vou fazer diferente para um, tem que ser igual para todos. Né? Todo mundo vai ter que subir na árvore. Nessa lógica, ele dizia, eu não vou trocar de sala só por causa de um. Né? E a pessoa, todo dia, correndo o risco, porque eram aquelas rampas do Campos do Vale, daqueles prédios do Campos do Vale, o nosso bolsista correndo risco também, que fazendo a condução, né, desse cadeirante. Numa dessas, quando ele estava descendo a rampa, não deu para segurar, para não levar, não deixar o guri rampa abaixo, ele se jogou contra o gradil ali, né, a parte da grade, e teve um ferimento na perna horrível, né, corte na perna, né? Então, aí o professor foi obrigado a trocar a sala para o térreo. Né? Então, histórias de terror tem algumas. Tá?
por isso, por uma questão atitudinal, né, que talvez seja a pior das barreiras, né, a barreira atitudinal, que é essa que, de fato, não deixa as outras, né, serem eliminadas às vezes. A barreira atitudinal, ela é realmente muito perversa, mas, enfim, não, ele não foi punido. Não foi punido, não. Gabriel, até deveria, né? Deve ter sido chamada a atenção, uma coisa assim, internamente, né? Mas não que ele tenha sido punido. Acho até que se o aluno quisesse, ele poderia fazer um processo administrativo, alguma coisa assim, mas, enfim, não foi o que aconteceu. Mas eu acho que é isso, enquanto incluir, né, que eu tinha para falar de... Aqui são os serviços oferecidos, ó, que nós temos, ledor e transcritor, produção de materiais em braille, áudio, ampliado e táteis, guia vidente que faz o acompanhamento das pessoas com deficiência visual, né, porque a URGS tem piso tátil, pelo menos, todos os campos são assim, tem piso tátil fora, em volta, né? Aí entra no campus, não tem piso tátil, as pessoas cegas não sabem para onde ir, né? Então, nós temos os bolsistas, que são evidentes, e fazem um acompanhamento, né? Às vezes levam, a pessoa sai da aula, vão acompanham até o ponto de ônibus, né? Essas coisas. Acompanhamento em sala de aula, RU, biblioteca, enfim. A tradução e interpretação de Libras, né? Que é para os surdos, que são usuários de língua de sinais, e a articulação, enfim, com os diferentes setores. Nós temos uma equipe multiprofissional, né, que faz o acompanhamento discente dos servidores, então tem psicopedagoga, pedagoga, assistente social, né, e eu acho que era isso. Aqui a gente tem os nossos canais, né, a nossa página. Nós temos um podcast, está tudo lá no canal do YouTube, o podcast, que é um podcast de inclusão, né, que também tem bastante material interessante, são 3 temporadas, a nossa última nós fizemos com os egressos com deficiência, tem Facebook, YouTube, enfim, né, temos as redes sociais. Adriana, a Flávia tem uma pergunta. Sim, ela está de mão levantada. Oi, gente, tudo bem? Oi, Adriana? tudo. Eu tô sem câmera, sem nada, eu tô mal instalada hoje. Tô com um celularzinho, mas tu tá me escutando? Sim, bem, super bem. Uhum. Então, assim, eu achei super importante, assim, poder tá te escutando e agradecer, assim, parabenizar. Eu acho que a Eloá teve a ideia, assim, fantástico a gente poder estar se dedicando para pensar um pouco, né, para falar assim, sobre as pessoas com deficiências, mas eu levantei a mão no momento específico quando tu estava citando o acontecido ali com os professores, assim, e, enfim, eu sou servidora, né, trabalho num CAPS, numa equipe, né, interdisciplinar, trabalho com saúde, né, trabalho com saúde mental, e vendo vocês assim falando dessa iniciativa da URGS, assim, é quase dar uns ciúminhos, né? Porque a princípio eu estou um pouco sem acessar assim, as informações, mas não me ocorre agora, eu não lembro de nada parecido assim na minha secretaria. E aí fica muito a responsabilidade muito individual, assim, para cada trabalhadora, para cada trabalhador, né? Busco informação, estudo, assim, tenho, né? Desenvolvo uma sensibilidade ou não. E daí, na maioria das vezes, é o ou não mesmo, assim, e são as pessoas que a universidade forma, né? Porque quando um professor ele tem esse tipo de atitude, ele inspira, né, ele, assim, uma turma inteira, né? Então, ele vai, de alguma forma, dando o tom, né, de que forma os profissionais que, a princípio, não têm, né, nenhuma deficiência também vão vão acolher, né, ou não, usuários, outros colegas, e acho que a gente está engatinhando muito, né, na implementação, assim, dessa política. Esses tempos nós até recebemos uma servidora da prefeitura também, eu acho que ela era assistente social, trabalhava em algum setor, e também trazia essa questão, né, de que não tinha nada muito estruturado,
para fazer o atendimento, o acolhimento, né, das pessoas com deficiência, servidores, no caso, né, da prefeitura. É que nós, no ensino superior, como é educação, né, a gente tem que fazer isso. Né? A educação é para todos, está lá na Constituição, então... Eu acho que até tem, desculpa, Adriana, acho que até tem algumas iniciativas, algumas tentativas, né? Tem os tradutores, né? Sim, sim. Que nós podemos acessar. Mas eu digo muito mais em termos de postura ética, sabe? Sim. Dos profissionais, assim, para conseguirem, né, estarem atentos para um outro tipo de relação, assim, entre colegas e com os usuários de uma maneira mais dinâmica. Eu acho que isso está bem frágil mesmo. Acho que educação permanente, por exemplo, lá no CAPS, é um centro de atenção psicossocial, né? Então, tu pode imaginar que nós atendemos muitas pessoas com deficiência, mas agora me ocorre, te escutando, que, assim, uma falha, nunca dedicamos um espaço de educação permanente, porque somos nós mesmas, né, que vamos... nos dando conta, obviamente, né? Eu acho que é muito tom até da educação permanente, assim, mas sem maiores suportes, assim, mas nós nunca dedicamos, né, um momento para trabalhar esse tema que hoje, enfim, tu tá nos trazendo. Assim, te agradecer, porque tu tá fazendo uma luz